Muito obrigado. Muito bom dia a todos e a todas. E cumprimento também os meus colegas de painel. Depois do excelente portunhol do Alejandro, eu vou tentar usar o meu insípido portunheiro para apresentar, portanto, a nossa, enfim, os trabalhos que temos desenvolvido. Antes disso, gostaria de agradecer, portanto, o convite que nos foi endereçado pela ABM, portanto, e agradecer também aos patrocinadores, portanto, deste evento, por nos darem a possibilidade de estar aqui. Eu vou falar um pouco sobre portanto, a investigação que nós fazemos portanto, na Universidade de Coimbra e no Centro de Investigação a que pertenço. Naturalmente sobre portanto, a construção em aço e construção mista. Eu dividi a minha apresentação em 3 partes, portanto, vou iniciar, digamos assim, com uma apresentação geral, portanto, enfim, daquilo que é o Centro de Investigação e aquilo que, portanto, e o tipo de investigação que nós fazemos, as metodologias de investigação, os tipos de projetos de investigação que fazemos. Depois vou-me debruçar um pouco mais sobre, portanto, aquilo que é a engenharia sísmica, portanto, no projeto de metálicas e mistas e, portanto, num aspecto específico de aplicação, que é no caso das chamadas torres eólicas. E, finalmente, portanto, vou, enfim, dar alguma visão daquilo que vai ser a continuidade, portanto, destes projetos e o que é que nós pensamos para o futuro, portanto, no nosso centro de investigação. Todos conhecem a Universidade de Coimbra, é uma universidade das mais antigas da Europa, portanto, foi a única universidade durante vários séculos, portanto, no mundo que fala português. As engenharias, a tecnologia na universidade é relativamente recente, portanto, estamos a fazer este ano 50 anos, portanto, o nosso 50º aniversário, e o Departamento de Engenharia Civil, portanto, que foi formado em 1972, tem atualmente 6 áreas científicas, 3 cursos de bacharelato, 8 cursos de mestrado e 7 programas de doutorado. O centro de investigação em si, que tem o nome ISIS, às vezes confunde-se um bocadinho com outras atividades, mas que, portanto, quer dizer em inglês Institute for Sustainability and Innovation in Structural Engineering. O centro de investigação em si tem como património os investigadores e o conhecimento dos investigadores, ou seja, portanto, o centro de investigação não tem propriamente instalações próprias, portanto, vive nas instalações da universidade, neste caso de 2 universidades, porque se trata de um centro de investigação que agrupa investigadores da Universidade de Coimbra, portanto, da área de estruturas no Departamento de Engenharia Civil e os investigadores na Universidade do Minho, em Guimarães, que, portanto, exatamente, portanto, enfim, das mesmas áreas. Foi um centro de investigação que foi formado em 2007 e, de então para cá, portanto, consideramos que tem tido, portanto, bastante sucesso, aliás, até a avaliar pelo crescimento que tem tido nos últimos anos e também pelas avaliações que tem tido por parte da Fundação para a Ciência e Tecnologia, que é a entidade em Portugal que faz a avaliação dos centros de investigação. Estes são alguns números deste centro de investigação, o ISIS, portanto que são números, enfim, que eu considero bastante interessantes. Neste momento temos cerca de 160 estudantes de doutoramento e cerca de 80 portanto, doutores, portanto, investigadores doutorados, mais ou menos metade dos quais pertencem ao staff da própria universidade, ou seja, são professores de ambas as universidades, e a outra metade, mais ou menos, são, portanto, pós-doc, portanto, pessoas com doutoramento que têm contrato connosco. O financiamento também é bastante interessante. Nós tivemos no último ano, portanto, no centro, no seu global, teve um financiamento de cerca de 10 milhões de euros, o que equivale mais ou menos a 120 mil euros por investigador doutorado.
O centro em si é composto por 4 grupos de investigação, dos quais eu estou aqui basicamente a representar portanto, o grupo de investigação em construção metálica e mista, portanto este Steel and Mixed Construction Technologies, SMCT, que é um dos 4 grupos, portanto, de investigação e é também um dos maiores do centro, com 24 investigadores em tempo inteiro, com doutoramento, 46 estudantes de doutoramento e 9 colaboradores exteriores. Como eu disse, portanto, o Centro de Investigação em si, portanto, tem como património as pessoas e o seu conhecimento e o conhecimento que desenvolvem dentro do centro, mas usam as instalações, portanto, de ambas as universidades, ou seja, usam as instalações, no caso da Universidade de Coimbra, que é onde portanto, o nosso grupo de investigação está instalado, usamos, portanto, os laboratórios que estão à nossa disposição no Departamento de Engenharia Civil, que são basicamente um laboratório para teste de materiais e estruturas e um laboratório para teste de estruturas ao fogo, portanto um Fire Lab, que é uma instalação praticamente única na Península Ibérica, com uma grande capacidade de execução de testes em fogo. Temos também associado o CERC, que é um Centro de Inovação em Produtos da Floresta, que não está sediado na universidade, mas que, portanto, está associado à universidade e ao Centro de Investigação. O foco é, naturalmente, a investigação em estruturas metálicas e mistas, naturalmente, o tradicional, portanto, em estruturas mistas, portanto, a associação do aço com o concreto, com, portanto, inovações, portanto, a associação de aço com, portanto, o vidro, com madeira, enfim, com outros materiais. O foco da investigação fundamental é basicamente no comportamento de ligações metálicas, dado que, enfim, é uma parte bastante complexa, de uma forma geral, portanto, nas estruturas metálicas, a estabilidade de estruturas, dado que lidamos com, normalmente, elementos portanto, que sujeitos a problemas de efeitos de segunda ordem e, portanto, um outro aspecto muito importante que tem sido desenvolvido já há relativamente bastante tempo, que é a engenharia de ciclo de vida, portanto, estrutural, portanto, enfim, todo o ciclo da estrutura, desde o seu projeto até, digamos assim, ao fim de vida. As aplicações têm sempre a ver com, tanto as solicitações que estas estruturas estão sujeitas, como é o caso de estruturas sujeitas a fogo, impactos, explosões, estruturas sujeitas a ações dinâmicas, como o caso dos sismos, e estruturas específicas, como neste caso, como eu referi, por exemplo, o caso das terras eólicas, que é um caso emblemático. Naturalmente temos outras áreas de investigação, portanto, dentro deste grupo de investigação, foram iniciadas há menos tempo, mas que, portanto, digamos assim, têm uma grande, digamos assim, capacidade neste momento para progredir, que é o caso da engenharia offshore, a engenharia, portanto, de madeira, de construção em madeira e a engenharia geotécnica. Os fontes de financiamento que nós temos é sempre financiamento competitivo para os projetos, portanto, digamos assim, não temos dinheiro, portanto, posto à partida, à cabeça pelo governo, portanto, concorremos a projetos, de uma forma geral, projetos europeus, portanto, digamos assim, a principal fonte de financiamento do grupo, e um tipo de financiamento, um programa que foi talvez dos primeiros programas que foram, portanto, suponho que foi mesmo o primeiro programa de financiamento europeu para investigação, que é o designado Research Fund for Coal and Steel, o RFCS, que é uma fonte de financiamento muito importante na medida em que foi um fundo que foi criado nos anos 50, portanto, quando foi criada a comunidade do carvão e do aço, que deu origem, digamos assim, à comunidade económica, portanto, e à União Europeia atual, e que, ao fim e ao cabo, portanto, foi, digamos assim, o juntar de esforços da indústria do carvão e do aço, portanto, enfim, juntando um considerável valor o qual, portanto, foi dedicado à investigação e tem sido
ao longo de todos estes anos, portanto, uma fonte de financiamento muito importante para a investigação no carvão e no aço. Ora bom, passando, digamos assim, a um outro aspecto, portanto, o aspecto de como é que nós, portanto, desenvolvemos a nossa investigação no grupo de investigação, eu dividi isto, portanto, basicamente em duas partes. Aquilo que, portanto, é a investigação mais fundamental, portanto, que temos desenvolvido e que se centra, como eu disse, muito, portanto, na investigação em torno das ligações metálicas, portanto, a estabilidade de elementos, como eu referi, a segurança estrutural, e, portanto, a engenharia de ciclo de vida. A caracterização, portanto, das ligações, portanto, em estruturas metálicas é um processo relativamente complexo. Não só porque as ligações em si são complexas, é um elemento caro na construção e, portanto, vale a pena investir na sua otimização o processo de investigação, enfim, digamos assim, não tem nada de muito novo, mas, portanto, incide fundamentalmente em, portanto, testes experimentais, portanto, nós temos um bom laboratório, portanto, para o fazer, em desenvolvimento de modelos numéricos para, digamos assim, que são calibrados exatamente com esses testes experimentais e servem basicamente de gêmeos digitais, portanto, desses testes experimentais e, portanto, o desenvolvimento de modelos analíticos, não é, que nos permitem fazer a transição daquilo que é, portanto, esse desenvolvimento mais numérico para uma aplicação depois mais prática e em introdução, portanto, nos códigos de projeto, no nosso caso, na Europa, portanto, nos chamados Eurocódigos, o Eurocódigo 3, por exemplo, ou o Eurocódigo 4. Alguns exemplos, portanto, destes projetos de investigação que têm sido desenvolvidos ao longo do tempo, por exemplo, o caso deste projeto de investigação, de uma forma geral, são todos projetos, portanto, financiados pela RFCS. Este 3D Joint, portanto, o desenvolvimento de modelos, portanto, para o estudo, portanto, dos nós de pórticos, mas, portanto, do ponto de vista tridimensional, portanto, enfim, houve aqui um investimento bastante interessante nesta área, portanto, com conclusões bastante interessantes, mas, naturalmente, quando fazemos estes desenvolvimentos, estes modelos, temos de sempre ter em conta, portanto, a aplicação, ou seja, as solicitações, portanto, que estão na base, digamos assim, da necessidade de fazer o dimensionamento dos elementos e, portanto, temos sempre que fazer isso do ponto de vista, por exemplo, da aplicação, no caso da engenharia sísmica. O importante é saber como é que, portanto, estas ligações se comportam, por exemplo, em termos cíclicos, portanto, sujeitas a cargas cíclicas. Ou no caso do fogo, enfim, como é que estas ligações ou os elementos se comportam, portanto, quando sujeitos a temperaturas elevadas. Portanto, tudo isto são linhas de investigação que se desenvolvem, portanto, em torno, portanto, daquilo que é a investigação fundamental, que são portanto, os modelos para as ligações e as juntas viga-pilar, portanto, que eu referi. Um outro aspecto, portanto, muito importante também é a verificação, ou melhor, a atualização dos modelos, portanto, de verificação da segurança que existem, portanto, nos códigos. Naturalmente, com o evoluir do conhecimento, com o evoluir da produção do aço em si, porque a variabilidade, portanto, das características do aço hoje em dia é muito diferente daquilo que era há 20, 30, 40 anos atrás e, portanto, há uma evolução, portanto, nessa menor variabilidade. Há também uma grande evolução nos modelos de cálculo que se utilizam, são muito mais fiáveis e, portanto, é natural que os próprios coeficientes de segurança que se usam possam ser revistos. E isso também tem sido uma grande preocupação, portanto, nas linhas de investigação que temos seguido. Um outro caso, como eu referi, é, portanto, o da estabilidade dos elementos. Portanto, elementos metálicos são elementos que, portanto, têm sempre um problema, enfim, portanto, inerente à estabilidade quando sujeitos a cargas de compressão. O seu cálculo é normalmente bastante
complexo, moroso, principalmente se tivermos geometrias variáveis, se tivermos tipos de ações diferentes e, portanto, também nesse aspecto, enfim, temos tido uma contribuição muito importante, aliás, que vai ser introduzida, portanto, na revisão dos Eurocódigos, portanto, nomeadamente do Eurocódigo 3, portanto, para aplicação prática. A engenharia de ciclo de vida está sempre inerente nos nossos projetos, ou seja, portanto, num projeto de investigação, numa proposta que nós façamos, de uma forma geral, existem sempre tarefas que são especialmente dedicadas, portanto, exatamente a estes aspectos, que é, portanto, a análise de ciclo de vida, a análise de ciclo de vida, portanto, e de custos, a análise do desempenho, portanto, todos estes aspectos são sempre incluídos, portanto, nos nossos projetos de investigação. Claro que é sempre a nossa preocupação fazer, portanto, a transferência de conhecimento para aquilo que é a prática da construção metálica e mista. E isto é um aspecto muito importante também nos nossos projetos de investigação. Temos muitos projetos de investigação que partem, portanto, de soluções construtivas novas, que são propostas, indo ao detalhe, portanto, de estudar os aspectos que depois são pertinentes. Como se costuma dizer, o diabo está no detalhe, não é? E, portanto, é aí que nós depois temos que fazer alguma inovação em termos de investigação. Por exemplo, o caso deste projeto de investigação, designado FrameUp, que constituiu basicamente a otimização de construção em zonas com um espaço muito reduzido. Por exemplo, no centro de grandes cidades, em que o espaço, portanto, para armazenamento de materiais e portanto, tudo isso é muito limitado, e então a ideia é, portanto, construir sempre no mesmo sítio e levar o edifício e continuar a construir sempre ao nível do solo. Portanto, é uma ideia interessante, portanto, isto foi demonstrado, portanto, como de facto que era possível fazer assim durante o projeto, mas, por exemplo, os aspectos relativos às ligações, portanto, nos pilares, era um aspecto crítico, portanto, que teve de ser investigado. Portanto, aí está, portanto, uma oportunidade de inovar, de investigar com uma aplicação prática, portanto, objetiva. Outro projeto, Inotary Disjoints, portanto, uma inovação de sistemas de ligação de, portanto, estruturas da aço leve com, portanto, perfis tubulares metálicos. É um aspecto que é normalmente difícil de executar. Neste caso, desenvolveram-se aquilo que nós designamos por ligações plug and play para, portanto, fazer enfim, cobrir, portanto, esse gap, portanto, essa dificuldade prática. A ligação, portanto, de estruturas metálicas a elementos de betão é outro dos aspectos, principalmente quando se trata de estruturas em zonas sísmicas, em que parte da estrutura é feita em betão, outra parte feita em aço, digamos, a sua ligação é outro dos aspectos, enfim, que foi estudado neste projeto de investigação designado INFASO. Portanto, aliás, foram 2 projetos de investigação, portanto, que exatamente estudaram, portanto, essas várias possibilidades de ligações, portanto, aço-betão. Claro que não menosprezamos a consultoria, portanto, avançada, e isto para nós é muito importante. Reparem que em todos aqueles projetos, portanto, que eu estive a falar, todos têm sempre, portanto, parceiros industriais, portanto, na sua colaboração. Aliás, é um requisito do RFCS, portanto, do programa RFCS, exatamente, enfim, não é um requisito formal, mas acaba por ser, portanto, que haja sempre parceiros industriais, portanto, nesses projetos de investigação, o que torna, digamos assim, portanto, o que facilita, digamos assim, a sua implementação prática. A consultoria avançada permite-nos, digamos assim, responder de uma forma mais imediata àquilo que as empresas, às dificuldades que as empresas têm e, portanto, isso é algo que temos feito, digamos assim, ao longo do tempo, portanto, por exemplo, muito recentemente, portanto, fomos solicitados para fazer, portanto, uma solução alternativa para ligações, portanto, em estruturas tubulares,
constituíam, portanto, um terminal de descarga mineira, portanto, no Senegal, em que a ideia, portanto, era substituir ligações soldadas que eram muito difíceis de executar no local por ligações aparafusadas, portanto, enfim, portanto, propusemos o conceito, o dimensionamento, enfim, portanto, para a execução final. Outra solicitação que tivemos também muito recentemente do CERN, portanto, do European Organization for Nuclear Research, portanto, em Genebra, que era relativa, portanto, ao ensaio de elementos metálicos com uma dimensão muito considerável, portanto, eram ligações de elementos, portanto, de perfis com mais de um metro de altura, que, portanto, exigiu, portanto, forças, portanto, extraordinárias. Portanto, usámos, portanto, aqui pode-se ver, portanto, vem ali um atuador de 6 meganewton, portanto, para fazer, digamos assim, estes ensaios, a certo ponto que, enfim, no grupo de investigação, enfim, o que ocorria é que nós não estávamos, de facto, a testar os provetos que nos enviaram, mas estávamos a testar, portanto, o próprio laboratório. E, de facto, portanto, as coisas, enfim, acabaram por correr bem, mas é sempre um risco acrescido, portanto, lidar com forças, portanto, dessa natureza, como é óbvio. E, naturalmente, a nossa atividade, portanto, em estruturas menos espampanantes, mas importantes, por exemplo, com torres. Não só as torres eólicas, mas torres de transmissão de energia, as suas fundações, portanto, as ligações a que estão sujeitas, muitas vezes sujeitas a fenómenos de fadiga, portanto, e outros tipos de fenómenos, portanto, são, digamos assim, também uma atividade que temos tido ao longo do tempo. 2 tópicos de investigação que eu poderia designar por serem, portanto, representativos, que é a engenharia sísmica, portanto, no caso dos pórticos metálicos simples, portanto, em que, de facto, o problema está sempre nas ligações, e o comportamento das ligações em cargas cíclicas. Aqui, portanto, este problema, portanto, está perfeitamente identificado. Ele, digamos, era ultrapassado nos códigos, portanto, exigindo que as ligações fossem, neste caso no Eurocódigo, portanto, 8, que as ligações fossem completamente resistentes e rígidas, coisa que é muito difícil de fazer e sai muito caro, portanto, na construção. Portanto, e a ideia foi tentar, portanto, que estas próprias ligações pudessem elas próprias dissipar a energia do sismo. Assim, portanto, desenvolveram-se 2 projetos de investigação, portanto, sequência aqui designados por Equal Joint, em que basicamente se fez, portanto, uma pré-qualificação para a utilização em zonas sísmicas de algumas destas ligações. E o resultado foi basicamente, portanto, enfim, seguiu-se o processo de investigação, portanto, enfim, que já referi, portanto, testes laboratoriais, modelos numéricos, modelos analíticos e, como consequência, temos, portanto, os guias de dimensionamento, portanto, normas de dimensionamento e mesmo, portanto, processos de dimensionamento em que, portanto, os parâmetros estão completamente reduzidos, portanto, um conjunto de parâmetros relativamente pequeno e, portanto, permitem fazer um dimensionamento muito rápido destas ligações para utilização em zonas sísmicas. Aliás, portanto, têm acesso a toda esta informação se procurarem, portanto, pela palavra Equal Joints, portanto, no vosso iPhone, no vosso telemóvel, no Google Play, exatamente para obterem, portanto, a informação, portanto, que acabei de referir. Claro que normalmente não nos ficamos, portanto, enfim, por estas aplicações mais práticas. Este desenvolvimento tem continuidade e essa continuidade é muitas vezes, portanto, enfim, ao nível de desenvolvimento de programas de doutoramento e pós-doutoramento, que neste caso, por exemplo, tem tido continuidade no desenvolvimento de software que nos permita fazer a simulação, portanto, numérica, portanto, desse comportamento cíclico das ligações. Não é tarefa fácil, podem ter a certeza, portanto, é algo que, de facto,
enfim, continua em curso e estou convencido que chegará a bom porto, enfim, até pelos resultados que já temos obtido. Um outro projeto de investigação muito interessante que terminou e que deu início a um outro, portanto, que está agora a iniciar, que é o FREEDOM. FREEDOM vem de Free from Damaged Connections, ou seja, a engenharia sísmica, o problema, portanto, de ter a dissipação de energia nas ligações é interessante, mas tem um problema que é o pós-sismo, ou seja, a ligação fica danificada e, portanto, ficando danificada, eu praticamente tenho que substituir, portanto, a estrutura do edifício, tenho que substituir o edifício. Ora bom, a ideia é que nós tenhamos ligações em que isso não seja necessário. E este FREEDOM responde exatamente a esse aspecto. Normally, the energy caused by the seismic wave on an earthquake is dissipating in the supporting members, in the beams and/or columns. However, even when the structure is able to withstand the seismic event and yet of the earthquake, it suffers structural damage. The FREEDOM project is aimed at developing a new design strategy whose objective is the design of connection capable of resisting without any damage to the plastic rotation demands due to the destructive seismic events. The innovative scope of this project lies in the idea of equipping the beam-column connection with a friction damper located at the level of the lower flange of the beam, which dissipates the seismic input energy, ensuring that the structure is not damaged. The flexural strength is derived by the product between the frictional resistance of the damper and the lever arm. The connections are designed to obviamente que, enfim, após o sismo, provavelmente o edifício não vai ficar na sua posição original, portanto tem que haver um recentramento do edifício, e é exatamente nesses aspectos, enfim, que se está a trabalhar, portanto, neste momento. Referi o caso das estruturas para, portanto, conversores de energia eólica, também é uma área em que temos tido, portanto, enfim, já há bastantes anos alguma intervenção. O problema é que, portanto, aumenta a altura das torres eólicas, aumenta a sua potência, aumentam as forças aplicadas, aumenta a flexibilidade, porque isto são estruturas que são encastradas na base e são livres, portanto, na extremidade. Esta menor, portanto, rigidez leva a problemas de vibração. Leva, por exemplo, a problemas de transporte. Estas torres, como sabem, são tradicionalmente feitas por tubos metálicos. Aumentando a altura, tem que aumentar o diâmetro do tubo, tem um problema de transporte. Portanto, temos que ter construções modulares nestes casos e, portanto, temos que ter conceitos novos para este tipo de estruturas. Ainda não existe propriamente uma solução, portanto, enfim, que seja adotada por todos os produtores destes compressores de energia eólica, mas nós temos contribuído com algumas ideias para, portanto, resolver este problema desde há algum tempo, com vários projetos de investigação, desde logo começando por propor ligações diferentes, portanto, àquelas que são normalmente usadas, que é a ligação de flanges. Portanto, enfim, isto foi, portanto, numa fase inicial, portanto, de desenvolvimento destes aspectos. Claro que se põe sempre o problema da fadiga, portanto, o problema da encurvadura, portanto, da casca. Põe-se os problemas de transporte, os problemas de assemblagem no sítio, portanto, quanto maiores forem os elementos, naturalmente mais difícil é, as fundações, e isto tudo inerente à construção tubular. E, portanto, a nossa ideia, portanto, tem sido propor outros tipos de construção, como neste caso, neste projeto, Showtime, em que se propôs, que foi proposto, portanto, enfim, uma torre híbrida, portanto, com parte treliçada, parte tubular, com, digamos assim, uma contribuição adicional para a elevação da torre, que era, portanto, a própria parte tubular, portanto, subir por dentro da parte
digamos assim, tanto da parte inferior da torre, como se pode ver aqui nesta animação. Claro que, portanto, o estudo dos próprios elementos, portanto, da parte inferior da torre, portanto, teve que ser feito, portanto, são elementos novos, portanto, são elementos em aço em formado a frio, portanto, também com ligações, portanto, especiais. E o que é que nós perspectivamos para o futuro? Naturalmente, o futuro a Deus pertence, mas nós podemos tentar dar um empurrãozinho em algumas direções. E o empurrãozinho tem que vir, portanto, daquilo que nós já conhecemos. Por exemplo, usando, portanto, o conceito daquelas freedom, daquelas ligações sem dano. Portanto, neste momento está em curso, ou foi inicializado, exatamente um projeto que tem como, portanto, objetivo construir um edifício piloto exatamente com este tipo de ligações. Portanto, está em curso este DREAMers, que pretende exatamente fazer isso. No caso das torres eólicas, temos em curso também um projeto que propõe um novo tipo de construção, que é uma construção híbrida, aço-betão, portanto, neste caso, mantém-se o conceito tubular, mas será modular. E modular de forma a poder ser montado facilmente no local. Ou seja, sem necessidade de elementos soldados no local, que é sempre mais difícil. Para além disso, também a própria ereção da torre é feita, ou, portanto, dos módulos é feita através, portanto, de um robô que vai circular por dentro da torre e vai subindo à medida que a torre é construída. Portanto, este projeto está em curso. Temos portanto, dentro do nosso laboratório, temos um laboratório de manufatura aditiva, portanto, que entrou em funcionamento há pouco tempo, com, portanto, vários robôs, portanto, têm funcionamento. Já desenvolvemos alguns projetos, portanto, com esta técnica, portanto, e isso traz uma grande mais-valia ao nosso laboratório, porque nós podemos, portanto, conceber as peças, fabricar as peças com, portanto, a manufatura aditiva e, posteriormente, testar essas peças. Ou seja, conseguimos assim o processo completo dentro do nosso laboratório para, digamos assim, desenvolver, portanto, novas ligações, enfim, portanto, com, na minha opinião, um futuro bastante promissor nesta área. E, finalmente, uma visão ainda mais abrangente, que é, enfim, um projeto COST. O COST também é uma linha, portanto, de projetos, portanto, na Comissão Europeia, portanto, que, portanto, enfim, fomenta, portanto, a interação entre investigadores. Neste caso, a ideia é fazer desenvolvimento de, portanto, plataformas flutuantes para a utilização daquilo que se chamam as ilhas de energia, ou seja, onde se pode produzir a energia, onde se pode armazenar essa energia, por exemplo, fazer produção de hidrogênio, que tão necessário é para a produção de aço, e transmitir essa energia para a Terra. Este projeto foi iniciado ainda o ano passado, antes da guerra, e cada vez mais, portanto, ele é pertinente, porque a necessidade de energia, portanto, é claramente, neste momento, a grande discussão, principalmente na Europa, mas estou convencido que em todo o mundo, enfim, depois, portanto, daquilo que se está a assistir, portanto, no centro da Europa. Se tiverem interesse em saber um pouco mais, podem ir a modernerlands.eu e, portanto, enfim, e se quiserem perguntar, portanto, estou à vossa disposição. Muito obrigado pela atenção. Bom dia a todos. Meu nome é Luiz, eu trabalho no Centro de Pesquisas da ArcelorMittal. E hoje a gente vai trazer um pouco de uma metodologia que a gente desenvolveu na empresa, que é para desenvolvimento de projetos, desenvolvimento de projetos. E é legal apresentar isso agora, que vai bem em linha que meus colegas comentaram, que a gente sempre pesa pela sustentabilidade, uso eficiente do aço, e também fazer sempre essa integração com o mercado e a universidade de uma maneira positiva, né, de uma maneira útil para o mercado. Somente para organizar o que a gente vai falar na nossa apresentação, a gente vai fazer uma contextualização do que motivou a gente a criar essa metodologia,
Vamos entrar e falar da metodologia, que é o Strategies propriamente dita, quais são os objetivos, como que é o fluxo de desenvolvimento considerando a metodologia, quais são os produtos e soluções que utilizamos nesses desenvolvimentos. Aí a gente vai entrar numa parte que a gente vai apresentar um estudo de caso que a gente fez, aplicando a metodologia, uma parte mais prática, e mostrar os benefícios que estão atrelados a esse estudo de caso feito. Por fim, nós vamos falar como que a gente faz essa abordagem com o mercado, como que a gente leva a metodologia no mercado e como que a gente tem aplicado essa metodologia no Brasil. Começando com uma contextualização rápida. A gente tem enfrentado vários desafios globais, né? E citando aqui na área socioambiental, nós seremos cerca de 9 bilhões de pessoas. 9 bilhões de pessoas no ano de 2050 é uma previsão, e a gente tem um fluxo migratório de cerca de 200 mil pessoas todos os dias para as nossas cidades. Ou seja, a gente está sobrecarregando os sistemas das cidades. Olhando na parte ambiental, falando de emissões de CO2, a gente, como construção civil, é responsável por cerca de 44% das emissões. E, olhando a construção civil, o aço é um dos principais materiais utilizados na construção civil, e a gente, ArcelorMittal, como produtor de aço, a gente sempre busca em maneiras de utilizar eficientemente esse aço. E temos uma boa notícia, que o aço é um material fácil de ser separado por reciclagem, porque ele é um material quase em sua grande maioria magnético. Ele é o material mais reciclado do mundo e é um material 100% reciclado, ou seja, não existem perdas quando a gente faz essa reciclagem do aço. Continuando falando sobre a contextualização do aço na construção civil, a gente consome cerca de 50% do aço produzido globalmente, sendo que quando a gente fala de mercado europeu, é cerca quase 10% desse aço produzido, e com o mercado brasileiro a gente fala para a construção civil cerca de 15 milhões de toneladas por ano. E aí, pensando, né, em como utilizar o aço de uma maneira eficiente, a gente fez a seguinte pergunta: como que a gente está acostumado a conceber as nossas soluções para edificações? E o que a gente faz usualmente, a gente faz o projeto de uma edificação separada por silos, separada por partes. Ou seja, por exemplo, uma edificação de 10 andares, a gente seleciona o tipo de fundação que é o tipo de fundação mais performante para aquela edificação. Selecionamos o tipo de estrutura que é o melhor para aquela edificação, que seja uma estrutura de aço, uma estrutura de concreto, uma estrutura mista. Olhamos o tipo de lajes que vamos considerar para aquela edificação, juntamente com a solução de fachada e as instalações interiores. E surge a seguinte pergunta: será que otimizar de uma maneira separada todas as partes componentes da edificação é a melhor metodologia para a gente atingir uma otimização global da edificação? Então, juntando aquela solução estrutural que a gente selecionou, junto com a parte de sistemas de laje, as soluções de fachadas que nós escolhemos, instalações e fundações, a gente conseguiu concluir que nem sempre, raras as vezes, quando a gente seleciona essas otimizações em silos, ela significa uma otimização global da solução como um todo. E aí a gente trouxe um conceito para uma mudança. O que é esse conceito para uma mudança? Na fase de concepção dessa edificação, a gente está considerando quais são os principais interesses dos principais stakeholders, as partes interessadas, que são basicamente, citando alguns exemplos. Em primeiro lugar, o que move a construção é a redução de custo total do empreendimento, junto com uma redução do peso daquela edificação que está diretamente atrelada com uma redução de impactos ambientais. Nós estamos começando a pensar no design para flexibilidade, ou seja, o que a gente vai fazer após aquele ciclo de vida útil daquela edificação com aquela edificação? Ela vai ser uma edificação fácil de adaptar para um outro uso, por exemplo? E também aqui a gente traz a velocidade de construção. E a gente concluiu que, para a gente olhar uma otimização global de uma edificação, a gente tem que olhar de uma maneira completa e integrada entre as partes, que é a tal da maneira holística que a gente chama. E a partir disso, a gente trouxe o conceito dessa metodologia, que é a metodologia Strategies. Aqui é um vídeo curto, institucional, sobre metodologia, mas ele é em inglês, sem legendas, mas depois eu vou falar um pouco mais sobre os objetivos por trás dessa metodologia. The Industrial Revolution started with the mass production of steel. This was and still is the basis of everything. The construction culture today is really conservative. Foundation doesn't speak with structure, and structure doesn't speak with facade. They are not coordinated.
Everybody has got his own story. He's going through his own truth. Right now, the whole building sector is waiting for a disruptor. L'acier, c'est un matériau exceptionnel car il peut se plier à tous les besoins, à toutes les volontés de l'architecte. If you look to the railway station here in Liège, we have pushed all the main structure with a total weight of 4,500 tons without interruption of train movement. We have to talk about the life cycle of our building. This principle, which is called from cradle to cradle. The current linear economy is take, make, waste. What we're looking at is eliminating the concept of waste. The cheapest solution of yesterday is not the cheapest solution of today. You can have reduced floor thickness, and if you save every floor 20 centimeters, you imagine what you get after 15 stories. You get one more floor. You'll see steel will start to come into its own. Is the material of choice for the future building. With the combination of high-strength steel and with other material, it's entirely feasible to double, triple the spend without increasing the cost. Et puis dialoguer, c'est par le dialogue qu'on invente, qu'on crée un bâtiment. Together with suppliers, with contractors and the design team, building in this reuse at inception. It forces you to imagine different way of construction. Un client doit donner des ailes à son architecte. S'il lui donne des ailes, l'architecte il est capable de faire des bâtiments extraordinaires. ArcelorMittal is now dedicated to support the challenges of the construction industry of tomorrow. And once you design in future reuse, this becomes really the nirvana. Leibniz said, when something is possible, therefore it exists. So our job is to make it exist. Então, tendo como base esse vídeo, a gente traz algumas definições com relação aos objetivos dessa metodologia. Então, a gente quantifica o impacto de vários materiais em uma edificação, olhando para essa performance global da edificação. A gente tenta trazer para esses nossos estudos inovações em soluções metálicas, em soluções em aço, sempre promovendo a parte de segurança e sustentabilidade das nossas edificações, dos nossos estudos. E a gente leva isso para o mercado, mostrando os benefícios para toda a cadeia de fornecimento de uma edificação, por exemplo, da construção. E o que é essa metodologia? Então, a gente desenvolveu uma metodologia robusta, holística, ou seja, a gente analisa de uma maneira completa uma edificação e multicriteriosa. Por quê? A gente chega a avaliar até 17 indicadores para comparar uma solução usualmente feita no mercado e a solução alternativa que a gente traz para comparar com a solução de mercado que a gente chama a solução best in class. E a gente fala que é uma análise robusta porque depois de um estudo a gente solicita revisões de entidades, escritórios, até do cliente para assegurar uma neutralidade a esse desenvolvimento. Quando a gente fala nos indicadores, a gente sempre está olhando a parte, os impactos relativos à sustentabilidade, que são divididos nos impactos econômicos, ambientais e sociais. Quando a gente fala de impactos econômicos, a gente traz para as nossas análises uma análise de custo, não só considerando quanto custa para fornecer aquela edificação, mas a gente está olhando o custo no ciclo de vida da edificação, trazendo custos de manutenções, custos de uso, custo de consumo de energia, por exemplo. Quando a gente traz a parte de impactos ambientais, a gente preza muito pela eficiência energética, reduzir o consumo de recursos naturais, e nisso a gente traz, junto dos nossos estudos, uma análise do tipo ciclo de vida, um LCA. E, com relação aos impactos sociais, a gente divide tanto na fase de execução dessa edificação, que a gente tenta trazer soluções com maiores níveis de industrialização para o canteiro de obras, aumentando a segurança, reduzindo a mão de obra, como na parte de uso, que a gente faz análises termoacústicas e de qualidade arquitetônica, por exemplo. E como que é esse processo de desenvolvimento aplicando essa metodologia? É baseado na nossa inteligência de mercado, no nosso time de vendas. Esse time traz para a gente uma solução passível de otimização. Por exemplo, um galpão industrial. E a gente pega esse galpão industrial, que é uma solução usualmente feita no mercado, abre essa estrutura em fundação, estrutura principal, piso, e baseado em nosso portfólio de fornecimento, a gente
coloca quais produtos que a gente poderia estudar para fazer esse comparativo com a solução usualmente feita no mercado. Aí a gente, baseado nesses produtos selecionados, a gente entra numa etapa terceira que a gente faz toda a parte de revisão arquitetônica, análise estrutural, conforme eu comentei, a parte de análise térmico-acústica, parte de análise de custos e de ciclo de vida para ter essa solução alternativa a essa solução de mercado que a gente chama de solução best in class. E quais são os materiais que a gente utiliza para fazer esses tipos de análise? A ideia é a gente levar os materiais olhando, lógico, para o benefício individual do uso daquele material. Por exemplo, levar uma viga celular em comparação com uma viga de concreto, por exemplo, para tentar vencer vãos maiores. Mas a gente tem sempre olhando o benefício daquele elemento para potencializar o edifício como um todo, né? Que é essa visão holística. Isso daqui é uma realidade de mercado europeu, de quais são os componentes que são levados para esses estudos. A gente cita como perfis o perfil do tipo Hyster, que são perfis de alta resistência, até 460 MPa, com baixos teores de liga, ou seja, um perfil mais fácil de ser trabalhado, que com o uso deles a gente tenta prezar pela redução de peso de edificação, o que acarreta numa consequente redução de custos. Com relação à parte de vigas, a gente trouxe um exemplo que é a viga angelina, que é uma viga com abertura nas almas, é um tipo de viga celular, mas é uma abertura senoidal, que a gente leva como uma solução leve para vencer grandes vãos. Então, se torna uma alternativa a vigas treliçadas, por exemplo. Quando a gente fala em sistemas de laje, a gente trouxe aqui o sistema Steel Deck, que é o Cofra Plus 60 220, que durante a fase de execução ele serve como escoramento já da laje, e na fase de uso ele serve como reforço do concreto, da laje de concreto. E esse sistema pode ser usado como um tipo de sistema chamado Slim Floor, que a gente integra esse Steel Deck dentro da viga metálica, com o objetivo de tentar aumentar o pé direito da edificação, deixando ela mais compacta. E como a gente está integrando ela dentro do perfil metálico, a gente consegue trabalhar com perfis mais altos. Então, a gente consegue vencer vãos maiores, de uma maneira compacta. Com relação à parte de instalações interiores, a gente traz aqui o revestimento Magnelis, que é um revestimento da ArcelorMittal para ambientes altamente corrosivos, mas ele é perfeitamente adaptável para aplicações internas, como, por exemplo, a parte de aquecimento ou resfriamento de edificações. E com relação à parte de fachadas, tem como exemplo o Coque MD, que é um tipo de fachada com fixação invisível, que ele é muito útil para retrofit, para renovação de edificação, que para cobrimento, por exemplo, de uma alvenaria estrutural, de uma parede de concreto. Para ilustrar o que é essa aplicação dessa metodologia, a gente trouxe um estudo de caso de um edifício comercial, típico edifício comercial do centro da Europa, que é um edifício de 13,6 metros de largura, com térreo mais 8, né, são 9 pavimentos no total, e uma área de cerca de 11.700 metros quadrados. Essa é a foto da edificação. Então, a inteligência de mercado trouxe um cenário mais representativo do que é utilizado no mercado, e a gente, a partir das nossas soluções, a gente trouxe essas possíveis alternativas para serem utilizadas com relação a essa opção de mercado. Somente um comentário aqui, conforme eu comentei, a gente fez também análise de ciclo de vida e análise de custos completas para esse estudo de caso. Só para citar alguns exemplos, aqui é a divisão da estrutura em todas as partes componentes, mas para a estrutura principal, a gente fez análise considerando perfis pré-fabricados de concreto, perfis metálicos, que com a viga angelina, que eu comentei anteriormente, que é a viga com abertura na alma, e soluções mistas. Para a fachada, a gente trouxe soluções com painéis sanduíche e parte de fechamento com brise. E para a parte de piso, tanto a análise foi feita considerando lajes de concreto como lajes mistas, por exemplo. E quais foram os benefícios desse tipo de análise quando a gente compara com uma solução usualmente utilizada no mercado? Aqui é importante falar que esses benefícios foram validados tecnicamente, analisados e validados tecnicamente, ou seja, não são benefícios que a gente leva como sendo um benefício de marketing, mas é um benefício real dessa edificação. Então, a gente lista 10 benefícios, tem uma continuação no outro slide, mas a gente está dando highlight em 2 aqui, que ao se utilizar vigas que fazem vãos maiores, a gente conseguiu uma redução pela metade do tempo de execução da edificação,
o que resultou numa redução de cerca de 24% dos custos. Quando a gente utilizou o perfil Angelina com a laje em steel deck, a gente conseguiu uma compactação dessa edificação, porque toda a parte de instalações hidráulicas, elétricas, a gente consegue passar por dentro da viga com abertura celular. Então, foi possível reduzir o tamanho total dessa edificação, tendo uma redução de custos de cerca de 11% para elementos de fachada e escadas, por exemplo. E mais 2 highlights aqui, quando a gente fala do peso total da edificação, quando a gente compara com a solução usualmente feita no mercado, a gente conseguiu uma redução de peso de cerca de 50%, o que significa um consumo de material menor para as fundações, que foi cerca de 39% mais barato do que a solução de mercado. E com relação aos impactos ambientais, quando a gente compara de novo com a solução de mercado, a gente conseguiu uma redução de cerca de 16% no impactos gerais ambientais. E como que a gente faz essa abordagem para o mercado? Como que a gente tem levado essa metodologia para o mercado? Aqui é um vídeo mais rápido que o anterior, mas é um vídeo do CEO do Stelligence, dentro da ArcelorMittal, que é do Olivier Vassar, que ele faz essa introdução, mas depois eu vou explicar um pouco melhor também. Stelligence is a new concept of approaching the construction market in Europe. In the last months, we realized that combining the different products of ArcelorMittal in the building industry can bring us an enormous advantage compared to a competitor. As you probably don't know, ArcelorMittal has the most advanced product range in the construction industry, and none of our competitors is able to compete with ourselves on a full building offer. In the past, we were not leveraging on this. We were promoting and selling our products in different silos. We were organized by product line and not organized by market. Stelligence offers us the possibility to tackle the building as a full object and not anymore component by component. What is really exciting is to see that the market is really expecting this from us. As a giant company, we need to be ready to serve the market in an holistic way and provide our full range of products only in one place. Então, olhando o mercado da construção, desde a parte do investidor, passando por escritórios de arquitetura, escritórios de análise técnicas estruturais, por exemplo, e chegando na ponta da cadeia, que são as construtoras e integradoras, a gente fez uma pergunta de quem decide quais soluções que são utilizadas. E quando a gente olha a resposta, é o pessoal do começo da cadeia, que são os escritórios de arquitetura, os escritórios de cálculo estrutural, por exemplo. E a gente fica só com a ponta da cadeia para levar as soluções, que seriam tipo o que a gente tem liberdade para levar as nossas soluções. Mas, pela natureza do negócio das construtoras e integradoras, eles não estão muito interessados na natureza do produto que eles estão utilizando para uma determinada edificação, mas eles estão mais interessados na solução final. Então, trazendo o Stelligence, a gente também traz uma nova maneira de se aproximar do mercado. A gente consegue, desde a parte de concepção com suporte técnico, a parte de cálculo estrutural propriamente dita, via aplicação, toda a parte de engenharia, junto com esses escritórios, promover o uso dessas soluções dessa maneira integrada que eu comentei. E a ponta da cadeia ficaria mais como uma comunicação do que foi feito, né? E só fazendo um paralelo com relação ao que a gente tem feito no Brasil, a gente tem atuado, essa metodologia foi desenvolvida na Europa, mas a gente trouxe para o Brasil em meados de 2019, então a gente já tem um certo nível de maturidade com relação a essa metodologia. A gente conta com um time de cerca de 10 engenheiros de projetos, um centro de pesquisa e companhias externas para análise estruturais, análise de sustentabilidade, análise de custos e análises gerais. Todas as soluções que a gente faz as otimizações no Brasil, a gente considera o portfólio local de produtos longos e planos, e a gente tem uma gama muito grande de produtos para o fornecimento, desde a parte de fundação até a parte de fechamento. Quando a gente fala dessas soluções que utilizamos aqui para fazer as nossas análises, dividindo o prédio nos elementos componentes, eu vou citar alguns. Com relação à parte de pisos, a gente leva as telas soldadas e as fibras de aço, que são o Dramix da ArcelorMittal. A parte de laje, a gente leva soluções como o Trelifácio, o Steel Deck, que é o Polydeck 59S, soluções protendidas. A parte de fechamento, a parte de vedações, a gente tem o Murfor e sistema. Nós temos como fornecer via parceiro sistemas de drywall e light steel frame para fachadas.
A parte de estrutura, a gente fala das armaduras prontas soldadas, que são fornecimento de armaduras já prontas via central de serviço para execução no canteiro de obras, e com relação à estrutura metálica a gente pode citar os perfis soldados. Com relação à parte de fachadas, a gente traz os painéis termoacústicos, e com relação à parte de fundação e contenção, para a fundação a gente também leva para a obra esses elementos, a armadura pronta soldada com uma forma incorporada de aço, em substituição, por exemplo, à forma de madeira, e para a contenção nós temos as estacas pranchas. E somente para concluir, a gente tem conduzido alguns estudos baseados nessa metodologia no Brasil, sendo que 3 nós já finalizamos e já publicamos, que são para galpões industriais, que é mais para centros logísticos, atacarejos, por exemplo, edifícios garagem e galpões agrícolas. Quando a gente finaliza um estudo, a gente cria um documento que a gente está chamando de brochura comercial, e a gente promove essas brochuras, seria até legal se vocês tiverem a oportunidade de entrar, para ver como que é feito o estudo, considerando uma base de mercado e as soluções alternativas nossas. E todos esses estudos estão no site da ArcelorMittal Brasil. E é isso, eu agradeço a oportunidade, fico à disposição, junto com a ArcelorMittal para qualquer dúvida, sugestão e comentário. Obrigado. Alô? Professor Simões, boa tarde. Boa tarde. Nós estamos muito honrados, né, com a sua presença aqui. E nós estendemos muito aqui nesse painel. Aqui no Brasil está na hora do almoço, talvez na hora do jantar em Portugal. Está quase. Mas nós estamos muito honrados mesmo, e você mesmo sem poder, coordenando um outro evento em Portugal, nos honrou, né, em estar aqui com a gente todo esse tempo. Eu gostaria de agradecer, né, a presença da equipe, né, da Laceiro, o Alejandro Wagner e sua equipe, né, o Bassam Burhan, né, do SI, né, o professor Carlos Rebelo, de Coimbra, também a equipe do ISISE. E aí, a gente gostaria de que as perguntas elas pudessem ser feitas no módulo da tarde, porque nós teremos mais tempos, que vai começar às 14 horas aqui. Aí, professor Simões, nós não haveria necessidade de você coordenar, mas essas perguntas, mas agora, se for possível, se o senhor assistiu às palestras, se puder fazer um comentário, o que achou, a sua contribuição para que a gente possa melhorar, tanto, né, nas organizações aqui e no mercado brasileiro. Um pequeno comentário, e a gente está muito honrado com a sua presença. Os apresentadores estarão de volta aqui à tarde, no modo da tarde, onde teremos muito mais tempo, não terá atraso. E quem não puder voltar e quiser fazer pergunta, poderá fazer pergunta por escrito para a ABM, tá? No e-mail inara, INARA, @abmbrasil.com.br. E aí todas as perguntas serão respondidas, serão enviadas aos palestrantes, serão respondidas. E aí a gente fica novamente muito honrado com o professor Simões e gostaria, né, se eu puder fazer um comentário. Muito bem. Bom, em primeiro lugar, manifestar a minha prazer de poder estar aqui a participar remotamente neste momento. Agradecer o convite, aqui com o background da Universidade na minha tela. Eu penso que estão a ouvir bem. Espero que estejam a ouvir bem. Sim. Já estamos estudando bem. Certo. Bom, eu queria apenas, aqui, olhando para a temática desta sessão, soluções competitivas no cenário internacional, eu gostava aqui de sintetizar 5 ideias. Mas antes disso, gostava de dar um abraço muito grande. Bassam, hi, long time no see. Mas tinha aqui 5 ideias que eu gostava de sintetizar. A primeira mais é menos. E enquadrava isto apenas num exemplo de ontem, daqui da minha reunião internacional sobre ligações metálicas dos Estados Unidos, em que refazer com soluções em construção metálica, em que utilizamos perfis maiores, mais pesados,
conduz globalmente a poupanças significativas. Exemplos concretos, por exemplo, de poupança de cerca de $50.000 por piso, ou seja, num edifício de 50 andares, cerca de $2 milhões de poupança. Portanto, mais é menos. Eu utilizo mais peso, vigas maiores, mas consigo ter uma solução mais económica. Naturalmente, com recurso a aço de alta resistência, aço com um limite de escoamento de 700 megapascal. Segundo ponto, mudar ideias pré-concebidas. E aqui eu gostava de enfatizar que a ideia pré-concebida de que a construção é pouco inovadora, eu penso que ficou claramente despontada com as apresentações anteriores, e eu gostava só de transmitir a minha experiência da semana passada. Eu estive na feira de Hannover, que é a maior feira industrial do mundo, não é para o setor da construção, é para o setor industrial, e das 8 tecnologias que a Universidade de Coimbra levou para apresentar, 3 eram do setor da construção metálica. Portanto, terceiro aspecto, juntar esforços para maximizar resultados. E aqui, a ABM Week é um bom exemplo de como junta toda a cadeia de valor para conseguir trabalhar em conjunto e, efetivamente, obter resultados e aumentar a cota de mercado da construção em aço. Quarto aspecto, a multidisciplinaridade. A multidisciplinaridade é cada vez mais essencial para conseguirmos resolver os problemas. Temos que juntar a engenharia de estruturas com robótica, com metalurgia, com as tecnologias da informação, manufatura aditiva, com os materiais, com a eletrónica, com a inteligência artificial. E só assim conseguimos, de facto, ter soluções ganhadoras e que respondem aos desafios do desenvolvimento sustentável. E finalmente, explicar os méritos da construção em aço, sempre com uma base científica. E eu penso que os nossos concorrentes de outros setores não o fazem na mesma base. Nós temos que ser muito determinados em ter sempre uma base científica sólida para mostrar as vantagens e às vezes também evidenciar os inconvenientes. Portanto, de uma forma sucinta, era isto que eu gostava de, digamos, transmitir um pouco como a minha análise do que foi apresentado. Dar os parabéns a todos os apresentadores, foi um gosto ouvir as várias apresentações. Muito obrigado, professor Simões. E a gente vai encerrar, então, a sessão agora. A gente convida, né, os apresentadores a se posicionar aqui embaixo. Nós vamos tirar uma foto final, e se o professor Simões puder ficar um segundo mais, 1 minuto mais, você vai aparecer na foto. Ótimo. Excelente.